Boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Eu queria dar sequência então no nosso papo aqui sobre mercado e tal. Como vocês podem ver no título aqui do vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a importância de uma base moral para o mercado. Tem um pessoal que, quando eu falei sobre libertarianismo aqui, eu falei que eu ia tecer algumas críticas sobre isso, né? Quanto a isso. Pela empolgação do pessoal que comentou lá, eu imagino que eles pensassem que eu viesse aqui gritar, xingar, ficar falando, tudo isso é uma besteira, uma merda. E não, na verdade não é isso. Na verdade, a crítica são essa série aqui de observações, de comentários que eu pretendo fazer a respeito do tema, colocações que eu quero fazer. E esse vídeo já é o começo disso, tá? O primeiro passo dessa crítica a tudo isso. Nós vamos começar falando sobre a importância de uma base moral para o mercado. E vocês compreenderão muito rapidamente por que eu acho importante começar aqui, né? Bem, para você saber o que eu chamo de mercado aqui, eu sugiro o meu outro vídeo, que é exatamente sobre esse tema, né? O que é o mercado. Seria muito importante que todos vocês que querem acompanhar esse vídeo tivessem essa consciência, para a gente poder levar um papo mais usando os mesmos termos para falar das mesmas coisas, né? Sem muita confusão. Quem me conhece sabe que eu sou bastante alinhado com a escola austríaca de pensamento econômico. É realmente onde eu encontrei maiores e mais concretas explicações acerca da realidade econômica e tal. É realmente o que há de melhor a ser estudado em economia. E consequentemente, né, isso já vocês logo conseguem derivar que eu também concordo que o mercado, a situação de livre mercado, ou pelo menos se ele não for plenamente livre, mas de ampla liberdade de mercado, é uma situação ótima, é uma situação em que nós conseguimos ter maior eficiência econômica, aumentar mais o nível de qualidade de vida geral, de bem-estar geral da população, conseguimos reduzir, consequentemente, a miséria, conseguimos atender o maior número de interesses possíveis. É um arranjo econômico muito mais eticamente defensável, que em contraste com outros arranjos descritos, promove um ambiente mais cooperativo, um ambiente mais pacífico. É onde nós conseguimos a melhor alocação de recursos, tudo isso em comparação a uma economia muito estatizada, uma economia com planejamento central. Então, nisso nós concordamos, estamos de pleno acordo. O mercado é absolutamente mais eficiente. O mercado é onde a gente consegue, de fato, gerar riquezas e atender os interesses da própria sociedade. Ok. Sem problema nenhum quanto a isso. Agora, como nós dissemos naquele outro vídeo ali, e eu só irei repetir muito brevemente para deixar claro, o mercado é reflexo do que nós somos. O mercado vai refletir, vai valorizar ou desvalorizar, vai dar a devida importância ou a não importância àquilo que nós próprios, que compomos o mercado, vamos dar importância ou não. Aquilo que nós valorizamos ou não. Então o mercado por si só ele não é bom nem ruim, mas ele reflete os nossos valores. E aí que entra a pergunta, e se nós tivermos bons valores? E se nós tivermos maus valores, valores ruins? Não entrando no mérito do que seja bom e ruim necessariamente, do que seja o bem e o mal, mas vamos assumir o conceito tradicional de bem e mal. Sendo o bem, aquelas nossas consideradas virtudes, como honra, a justiça, a honestidade, a caridade, né, a empatia com o próximo. Vamos considerar essas coisas tradicionalmente boas e no ruim o oposto disso, certo? Então essa é a pergunta. Se o mercado é reflexo do que nós somos, se nós formos bons, o mercado, será que ele tem algo a ganhar com isso? E se nós formos ruins, o mercado tem algo a perder com isso? Bem, que ele é o meio mais eficiente de nós atingirmos os nossos objetivos, nós não temos dúvidas, todos concordamos. Mas a resposta é que sim, você consegue defender sob diversas perspectivas que uma boa base moral, uma boa conduta da sociedade, bons valores para uma sociedade também favorecem as suas relações econômicas, as suas relações de troca. E isso é muito importante. Nós vamos, claro, podemos fazer uma análise austríaca, mas antes vamos fazer uma análise institucionalista, vamos fazer uma análise chicaguista, uma análise desse pessoal chamado neoclássico que tenta matematizar a economia, fazer da economia gráficos e cálculos probabilísticos e tal. Bom, mesmo para esse pessoal, eles concordariam que uma boa base moral, uma sociedade com boa conduta, tem a ganhar economicamente. Porque isso, antes de mais nada, se você tem pessoas que prezam pela honra, pela justiça, pela honestidade, por honrar a sua palavra, por aquilo que é certo de um modo geral, você tem, por exemplo, menores custos de transação. Já pararam para pensar nisso? Isto é, quanto mais as pessoas podem confiar uma nas outras, quanto menos o ambiente externo lhe é hostil, menos você gasta, de uma maneira geral, com seguros, com a lei, com a aplicação da justiça, com a burocracia como um todo, você torna a vida mais fácil. Isto é, menor é a precificação dos riscos nos quais nós estamos nos inserindo, exatamente porque, na média, os riscos gerais são menores. Aquela sociedade vive num ambiente de maior segurança, inclusive econômica, dada a sua forte base moral, a sua valorização daquilo que é considerado correto, daquilo que é considerado justo e etc. Agora, se você for fazer uma análise mesmo pela ótica austríaca, nós temos, Ludwig von Mises nos ensina, o que é a economia? A economia é uma derivação da ação humana. O ser humano age baseado na sua autossatisfação. A sua satisfação vai começar desde as suas necessidades mais
fisiológicas, mais instintivas, primitivas, e vai passar também por uma série de outras decisões que você vai tomar ao longo da sua vida que tenham um certo grau de racionalidade. Você vai tomar decisões baseado, inclusive, nos seus valores. Então, se você tem valores bons, a tendência é que você possa tomar melhores decisões desse ponto de vista moral. Enquanto se você não tem valor algum, se você abandona completamente uma base moral, você pode ser mais predatório, não ter atitudes tão boas assim, não pode tomar ações tão boas. E como o mercado é reflexo dessas nossas próprias ações, boas ações refletem um melhor mercado também. Vamos dar um exemplo que ilustre isso aqui. Vai um cego no mercado, tem 2 atendentes. Esse cego quer fazer uma compra de R$5, vamos dizer, certo? E aí na hora de fazer o pagamento, esse cego ele dá uma nota de R$100, mas como ele é cego, ele não percebeu que ele estava dando uma nota de 100, que ele estava pagando muito a mais do que o valor daquilo que ele estava comprando. Ou seja, ele estaria se prejudicando. Qual é a diferença? O que faz, de repente, um atendente aceitar aquela nota na safadeza e ter aquele benefício momentâneo de ganhar mais dinheiro sem esforço algum, e um outro cara, um outro atendente que de repente vê aquilo e em vez de ficar com dinheiro, avisa o cego e fala: ô senhora, sua nota aqui está errada, o senhor está pagando a mais, e ajudá-lo de fato a pagar o valor correto. Será que isso é uma motivação puramente econômica? Claro que se nós estivermos pensando puramente em eficiência econômica, não. Porque seria mais adequado para o cara que está recebendo receber mais dinheiro, vendendo o mínimo de coisas possíveis, para ele seria vantagem. O atendente, se ele pensasse estritamente economicamente, ele poderia ficar com R$100 do cego e capaz ainda de dar risada do cego, capaz ainda de dar uma sacaneada no sujeito depois. Agora, se nós não isolarmos simplesmente esse aspecto de querer maximizar o lucro e tal, nós conseguimos compreender por que o outro, de repente, não aceita esse dinheiro e avisa o cego do erro que ele está cometendo. Muito provavelmente porque ele tem uma base moral muito mais sólida e tem bons valores. Isto é, você não pode prever o comportamento de quem vai devolver os R$100 e quem vai ficar com eles simplesmente pelo aspecto de eficiência econômica, pelo aspecto do saldo bancário de cada um. Você consegue prever, esse cara é mais rico, ele não precisa do dinheiro, ele não vai roubar. Esse outro, como ele é mais pobre, ele precisa do dinheiro, ele vai roubar? Não, isso definitivamente não é verdade. Pode, inclusive, muitas vezes acontecer o contrário, o rico querer roubar o cego e o pobre, por sua vez, que teoricamente precisaria mais desse dinheiro, não roubar. Então, como é que nós explicamos nisso? Ora, se nós pegarmos a própria interpretação austríaca de economia, bem, neste caso, mesmo um sujeito mais pobre que faria mais diferença aquele dinheiro na vida dele se ele roubasse do cego, ele pode acabar não roubando, porque apesar dele valorizar aquele dinheiro fazer falta, ele dá ainda mais valor à sua própria dignidade, à sua própria consciência tranquila. Ele dá mais valor a poder dormir com a cabeça lá no travesseiro sem nenhum tipo de pesar do que ele dá àquele dinheiro que ele teria roubado. Ou seja, se ele tivesse pegado o dinheiro para ele, por mais que o dinheiro tenha lá o seu valor, tenha a sua utilidade, a sua honra, a sua dignidade, o sujeito considera que vale ainda mais. Ou seja, para ele é mais satisfatório ter a consciência tranquila do que aqueles R$100. Isso é um reflexo dos seus valores morais em ação, aplicados aí, num caso fictício, claro que nós estamos criando aqui, mas que ao mesmo tempo é totalmente possível, então fica fácil de ilustrar com uma situação dessas. Certo? Então, se a sociedade como um todo tem em suas raízes bons valores, senso de justiça, de honra, de verdade, de honestidade, de honrar a sua palavra, de empatia, de solidariedade com o próximo, essa sociedade como um todo, mesmo num arranjo de mercado, tende a ser mais cooperativa, mais generosa. Por exemplo, entidades que cuidam de pessoas com necessidades especiais. Numa sociedade em que as pessoas valorizam muito essa ajuda humanitária, por exemplo, em que as pessoas tenham esses bons valores, essas entidades, por exemplo, vão ter mais facilidade de captar recursos. E só aproveitando a ocasião para dar uma alfinetada, você não precisou de coerção alguma, você não precisa de um Estado forte querendo promover isso à força para que isso aconteça. Até porque o Estado fazendo isso à força não é moral, é muito pelo contrário. Existe uma diferença entre caridade e roubo. Então essa é a importância de uma boa base moral para o mercado, pois ela solidifica as próprias relações econômicas, favorece o bem-estar geral da população, promove um ambiente de maior cooperação, um ambiente de maior segurança, de maior paz entre as pessoas e faz com que esse próprio mercado, esse próprio arranjo de voluntarismo gere bons frutos. Por quê? Porque esse voluntarismo que nós tanto defendemos nas nossas relações de troca seja pautado em virtudes e não em vícios. Então, resumindo, sintetizando isso que nós dizemos, o mercado, ele por si só ele não é bom nem ruim, ele é o reflexo do que nós somos. É importante, então, haver essa mescla. Você defender a liberdade econômica é ótimo, eu estou de pleno acordo com você, realmente é mais eficiente, é melhor e tal, mas não se esqueça também desta base de valores morais que vão reger também a nossa vida em sociedade e vão inclusive afetar aquilo que é o próprio mercado, aquilo que são as nossas próprias relações de trocas voluntárias.
certo? E você que é libertário, que está vendo esse vídeo eventualmente, eu gostaria de recomendar essa mesma reflexão para vocês também. Não caiam jamais nesta furada que é defender a liberdade como um fim em si mesma, certo? E eu acho muito engraçado porque os autores mesmo, no qual os anarcocapitalistas se pautam, eles próprios muitas vezes não defendem a liberdade como um fim em si mesma, mas sim como um meio. E aí quando chega aqui mais no baixo clero, que é mais na massa, que é favorável a esse tipo de ideia, às vezes eles esquecem um pouco disso e começam a colocar o voluntarismo pelo voluntarismo como uma grande virtude. Isto é, vamos fazer tudo aquilo que nós queremos simplesmente porque nós queremos e podemos. Ora, nem tudo que nós podemos, nós devemos. Essa é a questão. Então daí vem essa reflexão de que nós podemos defender a liberdade, não tenho a menor dúvida disso, mas associada a alguma virtude, pois caso contrário nós vamos começar a cair no mesmo erro que caem os esquerdistas, no mesmo erro que é esse pessoal relativista, esse pessoal aí tudo cria de Marx, de Rousseau, de Foucault, da escola de Frankfurt, essas coisas, que degeneram e corroem a sociedade por dentro. Então temos aqui mais um vídeo longo, mas é mais um vídeo para quem está interessado. Por enquanto é isso, um beijo enorme a todos vocês e até a próxima.